As Sagradas Escrituras são a palavra de Deus posta por escrito sob a inspiração do Espírito Santo. Então estamos agora na nossa 12ª aula, já terminando o curso, a penúltima aula. Devemos ter a 13ª e mais uma sessão de respostas a perguntas. E vamos falar então sobre esse assunto. As duas últimas aulas vão ser sobre a Bíblia, né? Hoje um pouco mais da Bíblia em si, e a próxima aula o cânon, os livros que constituem a Bíblia, que como já foi surgindo nas outras aulas, é parte essencial para entender a base, né, o fundamento da teologia, a teologia fundamental, portanto, né, essa tradição, essa palavra de Deus que é posta por escrito, algo que acontece já no Antigo Testamento, já desde os livros mais antigos, o Pentateuco, do Gênesis, e depois também no Novo Testamento. Os mais importantes são os Evangelhos, a Epístola de São Paulo, o Apocalipse, etc. Né? Então essa tradição que tem de uma maneira sua origem em Deus, que se comunica sobretudo, encontra seu ápice em Cristo, e depois a partir dessa mensagem de Cristo ele comunica aos apóstolos, e os apóstolos comunicam, e essa tradição que a igreja recebe e transmite, como a gente falava, ela então vai ser posta por escrito, orientada por Deus, nisso que como a gente conhece como a Bíblia. É uma das designações, né? Bíblia, que vem de biblios, do grego, livro. Mas também a gente fala das Sagradas Escrituras, às vezes fala no plural ou no singular também, a Sagrada Escritura, os livros sagrados, os livros inspirados, a Palavra de Deus, também se usa às vezes essa expressão para falar da Bíblia em concreto, né? A Palavra de Deus. E então estamos falando da mesma coisa, né? Desse livro composto por diversos livros, que é, de uma maneira, essa transmissão, essa revelação de Deus, que foi posta, então, por palavras, em letras. Existem também versões da Bíblia. O que é uma versão? A versão nada mais que uma tradução. Então, a versão latina, versões mais famosas do Antigo Testamento. Uma versão famosa é a versão dos 70, que até alguns santos, como Santo Agostinho, considerava que a própria versão era inspirada, era sagrada de alguma maneira. A versão dos 70, por que tem esse nome? Porque diz uma tradição antiga que quando muitos judeus havia em Alexandria, que no Egito era muito importante, e os judeus então estavam lá e eram ricos, então se uniram 70 rabinos, 70 homens sábios, para fazer finalmente uma tradução para o grego, que era o idioma helênico que se falava, né, ali ao redor do Mediterrâneo. Mas eles só tinham o Antigo Testamento em hebraico, que é o idioma do Antigo Testamento. Mas eles queriam também tornar aquilo acessível para pessoas que não sabiam hebraico, então o idioma para isso era o grego. Hoje em dia é um pouco comum o inglês, hoje em dia, naquela época era o grego, o idioma comum, né? Então, diz a lenda que 70 pessoas, sábios se dividiram, cada um fez a sua própria tradução, e depois eles foram para ajustar, para ver qual que era melhor, e as 70 traduções batiam. Enfim, não necessariamente foi assim, é uma tradição antiga, uma certa lenda que seria uma maneira de confirmar que aquela tradução era segura, porque de alguma maneira Deus era impossível que tivesse ocorrido aquilo por mera coincidência. Então Deus tinha que estar ali presente para garantir que aquela tradução fosse legítima, uma tradução legítima do Antigo Testamento. A versão dos 70, em geral, o Novo Testamento, quando cita o Antigo, o Novo Testamento está escrito em grego, né? Ele cita usando a versão dos 70. É uma versão muito importante, né? Para nós também católicos, outras versões importantes são a Vulgata e a Neo-Vulgata. A Vulgata é uma grande, então, versão da Bíblia toda, o Antigo e o Novo Testamento, para o latim, organizada sobretudo por São Jerônimo, do século IV, um grande santo aqui da Escritura e da Bíblia. Então ele vai, né, fazer tanto, né, pegar outras traduções já feitas e fazer uma parte ele, traduzindo tanto o Antigo como o Novo para o latim. E a Vulgata vai ser, então, a versão oficial litúrgica da Escritura que a Igreja vai usar durante muitos séculos. E isso vai mudar depois do Concílio Vaticano II, ou seja, anteontem, né? A Vulgata é usada durante muito tempo, é muito importante, muitos santos leram e beberam a Vulgata.
E até que o Papa, então, João Paulo II, por ocasião das reformas do Concílio Vaticano II, ordenou que se fizesse uma nova versão da Vulgata. E essa se conhece como a Neo-Vulgata. Já havia vários estudos que criticavam alguma tradução da Vulgata, que não estava muito acertada, tal passagem, aquela outra. Então o Papa ordenou que se fizesse uma comissão para juntar esses estudos todos e então fazer uma versão mais correta, mais de acordo com os conhecimentos mais correntes da exegese e das Sagradas Escrituras. E essa então é a Neo-Vulgata, que na verdade até chega a ter uma versão, depois tem outra, tem várias versões aí da própria Neo-Vulgata, né? Mas então o texto oficial litúrgico da Igreja Católica hoje é a Neo-Vulgata. Pega ali os textos, o lecionário que se usa lá em Roma, nas celebrações em latim, na liturgia oficial da Igreja, o texto a versão é a Neo-Vulgata. Né? Então, essas são versões, enfim, tem versões em português, versões em inglês, versões em vários idiomas. Mas a gente vai falar mais, como eu falei, na outra aula sobre os livros que compõem os idiomas, mas hoje falar sobre um tema mais central e básico, que é o tema da inspiração. Ensina o Concílio Vaticano I que a Bíblia tem Deus por autor. As Sagradas Escrituras têm quem que é o autor? Deus, da maneira de falar assim, né? Por 3 motivos. Porque Deus induziu os autores humanos a escreverem o que escreveram, se foram movidos para escrever a Epístola a Tessalonicenses, o Evangelho de São Marcos, o livro de Jó, não sei, né? Deus moveu a pessoa que escreveu humana, moveu aquela pessoa humana para escrever aquilo. Primeiro motivo, sugeriu-os o que escrever, deu o tema, isso aqui, essa ideia, essa mensagem, essa imagem. Então o Espírito Santo vai guiando e depois preservou seus escritos de todo erro. Então, por esses 3 motivos, se pode dizer que Deus é o autor da Bíblia, porque moveu para escrever, sugeriu o que escrever e impediu que ali entrasse uma coisa errada, no meio de uma série de coisas boas, entrasse um erro ou uma coisa que não estaria certa. Né? Por isso a gente diz, e a teologia explica, que Deus é a causa principal da Sagrada Escritura. Já Aristóteles fala de vários tipos de causa. A causa principal, o principal autor é Deus. E o homem é a chamada causa instrumental. Então, claro, São Paulo não escreveu a Epístola aos Romanos? Ele não é o autor? Mas a causa, não é a causa? Mas é uma causa instrumental, porque a causa principal é Deus. E é interessante a comparação com os próprios instrumentos musicais, porque tem o seu papel, claro, quando um grande músico toca ali com um clarinete, uma música maravilhosa, o mérito vai pro músico, não há dúvida, né? Ou pro compositor, ou pro quem está executando aquela peça. Mas sem dúvida que o instrumento em si, o clarinete, tem o seu papel, ou a guitarra, ou a bateria, ou o instrumento, o piano, né? Seja ele qual for, o violino. E de acordo com a qualidade do instrumento, vai ser mais preciso ou menos preciso, aquela execução vai ser mais expressiva ou menos. O homem que escreve fica plasmado de uma maneira ali no livro que ele está escrevendo, na Sagrada Escritura, algo da sua personalidade, da sua cultura, do seu contexto cultural como um todo, da linguagem, né? A gente vê autores na Sagrada Escritura que tem uma linguagem mais refinada, tem um gosto literário, tem outros que são uma linguagem mais simples, mas varia o estilo também, né? Então, de alguma maneira, Deus faz o melhor que pode com aquele instrumento, muitas vezes um pouco inepto. Um grande músico, às vezes tem lá um violão que está faltando uma corda, é até capaz de tocar uma música muito bonita, mas, claro, vai ter alguma limitação para fazer um acorde, para usar aquilo de alguma maneira, né? Então, esses homens são causa instrumental e vão, dentro das suas limitações, transmitir aquilo que Deus lhe pede, sabendo que isso sempre é um livro religioso. Então vai usar também maneiras de transmitir uma mensagem religiosa, por exemplo, imagens, figuras de linguagem, mas é Deus de maneira que está falando através desses instrumentos humanos de comunicação, escrita no caso. Jesus fala, uma hora que cita um salmo, Davi falou
inspirado pelo Espírito Santo, no Evangelho de São Marcos, né? Ou seja, se ele escreveu aquilo foi porque o Espírito Santo, porque Deus mandou ele escrever, porque Deus indicou aquilo para ele. São Paulo a Timóteo, na segunda epístola, toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, de alguma maneira, a gente encontra essa confirmação na própria Escritura da inspiração divina das Sagradas Escrituras. E assim ensina o Catecismo, os livros inspirados ensinam a verdade. E assim como tudo que os autores inspirados ou hagiógrafos afirmam deve ser tido como afirmado pelo Espírito Santo, por isso mesmo se deve acreditar que os livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro, a verdade que Deus quis que fosse consignada nas Sagradas Letras em ordem à nossa salvação. Hagiógrafos, né? Hagios grafos, né? O escritor santo, o escritor sagrado que escreve as Sagradas Escrituras, os autores, os livros são chamados, conhecidos assim, né? Como os hagiógrafos. E por isso aquilo deve ser tido como certeza e sem erro, fielmente, a verdade que Deus quis que fosse transmitida. Então, nisso consiste acreditar na inspiração divina das Sagradas Escrituras, que não tem erro, que comunicam o que Deus quis, que comunicam o que a gente precisa para a nossa salvação. Nesse sentido, a gente diz que foi inspirada. Não que não tem nenhuma papel, autor humano, não poderia até, não sei, conter um erro de ortografia, poderia até conter, me parece, né? Não é isso que propriamente está dizendo, mas aqui, enquanto uma mensagem religiosa que está ali de trás, aquilo não tem erro, aquilo realmente comunica a verdade, porque eu preciso para a minha salvação, aquilo me explica, né? Quem é Jesus, quem é Deus, o que acontece com a minha alma, o que é o pecado, etc. Né? Essas várias mensagens que têm a ver com a nossa salvação. Então eu posso ter essa confiança, essa certeza que está ali na Bíblia, então aquilo vem de Deus, aquilo não tem um erro. No entanto, diz para a gente entrar numa parte para já terminar a nossa aula, diz o Catecismo, no entanto, a fé cristã não é uma religião do livro, põe entre aspas. Né? O cristianismo é a religião da palavra de Deus, não de uma palavra escrita e muda, mas o verbo encarnado e vivo. Para que não seja uma letra morta, é preciso que Cristo, palavra eterna de Deus vivo pelo Espírito Santo, nos abra o Espírito à inteligência das Escrituras. Não é uma mera religião do livro, né? Segue o manual e pronto, né? Tá ali tudo, tem que seguir aquilo que está escrito e acabou. Não é uma religião do livro, é uma letra morta, né? São Paulo fala disso, né? Da letra, da lei. Não, é a palavra que se fez, que é viva, né? Que se faz presente na Escritura. E a gente precisa, né? O Cristo está presente, não vos deixarei órfãos, não deixou um livro e foi embora. Ele mesmo nem escreveu nada. Ele ensinou os apóstolos, os próprios apóstolos que escreveram, inspirados pelo Espírito Santo, que Jesus nos conseguiu na cruz, que comunicou no dia de Pentecostes, né? Então não é assim a palavra, não é só se Deus deu uma palavra e agora segue, não, é tudo dentro do contexto dessa entrega de Deus por nós, dessa tradição, contexto da palavra que se comunica e continua de alguma maneira se comunicando, como a gente falou, a revelação pública fechou com a morte do último apóstolo, mas o entendimento, a inteligência das Escrituras, o efeito que aquilo tem que ter ao longo da história, depende sim da nossa santidade, da nossa abertura a Deus, do nosso querer correspondência à graça, da nossa fé. Ler a Escritura com fé e um clima de oração. Escrevia o Papa João Paulo II na Novum Millennium in Eunte. É necessário que a escuta da palavra se torne um encontro vital, segundo a antiga e sempre válida tradição da Lectio Divina. Essa permite ler o texto bíblico como palavra viva que interpela, orienta, plasma a existência. Papa, nesse documento que é um pouco um panorama, um programa para a Igreja do Terceiro Milênio, um dos elementos que ele propõe é isso, né? É recuperar, se ler, alimentar-se da Escritura, a Lectio Divina, que é esse método tradicional de ler, querer entender, aplicar o meu entendimento àquilo, ver o que aquilo tem a ver com a minha vida hoje, e me abrir ao que Deus, o que eu falo para Deus em cima daquilo, também estabelecer um diálogo com Deus, depois querer tirar também coisas concretas que modifiquem a minha vida, né? A palavra que interpela, a palavra de Deus como uma espada de dois gumes, diz também a Escritura, que vai até o fundo, na medula, que nos fere. A palavra de Deus como o orvalho, uma chuva que fecunda a terra e não volta assim antes de dar os frutos. Jesus fala da semente, a palavra de Deus é a semente que o semeador vai jogando e encontra diferentes terrenos, alguns não dá fruto, outros sim.
Então, são várias maneiras de dizer como a palavra de Deus, a Bíblia, não é só um texto ali, é que tem toda uma relação conosco, é a palavra de Deus que não termina ali, que quer chegar profundamente, não só na minha inteligência, mas no meu coração, na minha vida, e transformar a minha vida. É um convite, é um diálogo com Deus, digamos assim, né? É uma primeira palavra que não é só um discurso seco que eu falo, posto no YouTube, vocês escutem aí. Não, é Deus que está continuamente falando e escutando e nos convidando a um diálogo. E espera de nós esse contato direto, essa busca, esse abrir-se, mesmo para fazer teologia, né? Um teólogo importante do século XX falava que a gente tem que fazer teologia de joelhos, ou seja, teologia com fé. É uma coisa que se perdeu, infelizmente, né? Boa parte dos teólogos do século XX começaram a fazer teologia sem muita fé, assim, de maneira seca, e sobretudo na interpretação, na exegese das Escrituras, olhar para aquilo e querer dissecar as diversas tradições, a origem, e fazer uma análise crítico do texto, enfim, que tem a sua função, mas muitas vezes uma coisa assim, desprovida de fé e de vida. Kierkegaard fala, né, desses exegetas secos, que é como uma pessoa que tivesse um espelho diante de si, examinasse a largura, a altura, o grau, o material, a composição química, mas não se olhasse no espelho, que é para isso que serve um espelho. E às vezes, né, um exegeta que sabe tudo das hipóteses de quando foi escrito o livro do segundo livro dos reis, em que circunstâncias históricas, e o texto hebraico, e quantas vezes aparece tal palavra, mas depois não deixa que aquilo lhe interpele, lhe diga o que ele tem que fazer com a vida dele, o que é o objetivo daquilo, de alguma maneira, né? Nos ensina algo que tem a ver com a nossa vida. Não lembro que autor, se era Chesterton, mas que dizia isso. Não são os pontos obscuros da Bíblia que me dão medo, são os pontos claros. Ou talvez seja o próprio Kierkegaard, né? Não me lembro agora de onde que eu tirei essa frase. Eu fico com medo porque tem palavras, trechos que ficam meio difícil de entender ou parecem meio contraditórios. Olha, o que me deve dar medo mesmo é aquilo que está claro, que eu devo mudar a minha vida, que eu devo ser mais generoso com os outros. Se alguém me bate numa face, eu devo dar a outra. Se alguém me obriga a dar 1.000 passos, tem que dar 2.000, que tem que perdoar 70 vezes 7. Isso que é o que custa, não é verdade? Que aquele que olha uma mulher desejando já cometeu com ela adultério no seu coração, que aquele que xinga o seu irmão será réu da geena. Isso que está claro é o que deveria nos dar medo, né? Porque aquilo é uma mensagem exigente, é uma mensagem de mudança para a minha vida. E é claro, não me dá medo, não é por aí, né? Deus não quer nos atemorizar com uma série de coisas complicadas, mas pelo contrário, quer nos guiar pela vida e quer alimentar a nossa vida espiritual. Isso deve ser a Escritura. Interessante, mais de uma vez aparece essa imagem na própria Bíblia de um homem que come o rolo da lei, que come um livro, come a própria Bíblia, de alguma maneira, né? É para uma imagem de que aquilo é o alimento. A gente tem que se alimentar. Eu diria todos os dias, né? Um cristão deveria todos os dias ler a Bíblia, sobretudo eu recomendo sobretudo o Novo Testamento, né? Às vezes a pessoa fala, vou ler a Bíblia, que é importante, começa pelo Antigo. E não é uma boa ideia, né? Porque, ok, o livro do Gênesis é gostoso, o Êxodo, mas chega em Números, Levítico, aí a pessoa, né, trava ali, porque são umas listas imensas de nomes e de números e uma coisa difícil de entender, e os sacrifícios, como é que tem que ser feito. Então, primeiro, o mais importante para um cristão são os evangelhos, Cristo. Então, lê ali os 4 evangelhos, e eu diria depois ler todo o Novo Testamento, que é bem mais curto que o Antigo, para depois ler o Antigo, para depois, que aí aquilo vai se entender melhor a partir, né, do Novo. Mas todo dia ler algo da Sagrada Escritura, e eu animo sobretudo a começar pelo Novo Testamento. Santo Ambrósio dizia, a palavra de Deus é o sustento vital da nossa alma. Essa a alimenta, a conduz e a governa. Não há outra coisa que possa fazer viver a alma do homem fora da palavra de Deus. Interessante, né? É o que nos sustenta, é o que nos guia, é o que nos governa. São José Maria, ele tinha um caderninho que ele escreveu assim no topo, trechos da Escritura repetidamente meditados. E ali ele anotando as frases que ele mais tinha meditado, levado à sua oração. E ele tirava aquilo quando rezava o breviário, a liturgia das horas,
quando lia o Evangelho, quando preparava uma homilia, uma frase ele tocava especialmente, numa epístola de São Paulo. Então ele pegava e anotava, e várias vezes tinha voltado àquela... E achei interessante que eram 112 textos, 112 citações. Quanto será que, se fosse meu caderninho, quantas seriam? Bem, não chegaria nem perto disso, me parece, né? 112. Meditava muito. Todos os santos se alimentaram muito da Sagrada Escritura e, uma vez e outra, se renovaram no debruçar-se sobre a Escritura e tirar coisas novas dali. Bom, sabe, que a gente não entre num clima de já conheço essa historinha lá, quando Jesus cura o leproso, já sei, ele vai falar tal coisa. Olha, sai um pouco dessa atitude do sabichão insolente que acha que já sabe tudo. Cada versículo, sabe, dá para meditar, dá para fazer um retiro, né, inteiro com aquele versículo, nem te digo uma parábola. Então, vencer um pouco essa coisa de, já sei, então já não tem mais nada a me ensinar. Não, a Escritura sempre é um poço sem fundo de riqueza, e o Espírito Santo que nos comunica vai novos tesouros, né? Um texto que talvez eu já conheça muitas vezes. Comigo acontece isso, né? Que eu vou ler, vou rezar sobre tal. Eu já rezei umas 20 vezes sobre essa passagem do Evangelho, mas em geral eu leio e uau, e me dá um, né, eureka, assim, né? Caramba, nunca tinha pensado nisso, e que interessante, né? Se a gente se lança, Deus ilumina e aquilo nos alimenta. Lembro o bispo que me ordenou, então prelado do Opus Dei, Dom Javier Echevarria, agora já falecido. Ele me atendeu um pouco antes da minha ordenação, numa conversa de direção espiritual, e ele até fala as coisas que eu fui falando para ele, e uma delas foi, ele relacionou com o Evangelho do dia. Ele sempre fazia isso, quando dava uma pregação, ele sempre citava o Evangelho do dia, e relacionava com alguma coisa que estava se vivendo. O Papa João Paulo II, quando ele era bispo de Cracóvia, quando surgia um problema, ele reunia ali o conselho ali que ele tinha, e parece que ele sempre fazia duas perguntas. Primeiro, esse problema aqui, tem alguém que te possa pedir ajuda? Interessante, ele gostava de pedir ajuda para as pessoas, se apoiar nos outros. Era sempre colaborativo, né? Trabalho em equipe, nunca uma coisa assim, eu resolvo sozinho. E a outra coisa era, que página do Evangelho nos dá alguma luz para enfrentar esse problema? Interessante, né? Sempre o recurso daquela palavra de Jesus, aquele milagre, daquele ensinamento, daquela sua atitude que ele tem ali de como tal pessoa. Então, o Papa Paulo II ia buscar, ia se apoiar. Porque a gente tem esse bendito instinto também de voltar uma vez e outra às Escrituras e querer se alimentar muito disso. Toda a teologia se alimenta disso, e também a nossa vida espiritual de cristãos. Interessante ver como Nossa Senhora conhecia bem a Escritura. A oração que o Evangelho traz dela, o Evangelho de São Lucas, conhecido como Magnífica, esse hino de Nossa Senhora, né, de louvor a Deus, cita ali várias passagens do Antigo Testamento, né? Você vê que Nossa Senhora leria, saberia de cor, então vai compondo, porque meditava e refletia, e ali então saía espontaneamente, né, aquelas palavras, porque ela tinha aquilo na cabeça e no coração. Então também um belo exemplo para a gente também trazendo isso para a nossa vida espiritual, com a importância de meditar mesmo na Escritura e alimentar-nos cada dia mais dela.